Expectativa. Do dicionário significa estado de quem se espera algum acontecimento, baseando-se em probabilidades ou na sua possível efetivação, condição de quem espera para que algo aconteça. E bom, para mim, o último episódio de House of the Dragon foi um resumo de tudo que a série mostrou até então. Uma enorme construção de expectativas que nem sempre levam a algum lugar. E de fato, será que essas expectativas se sustentam nesse episódio? E será que faz sentido passar uma temporada inteira construindo um cenário só para trazer o evento principal para o futuro? Bom, esses são alguns pontos que eu quero conversar hoje na minha análise sobre o 8º e último episódio da segunda temporada de House of the Dragon. Eu sou o TH Magaldi e vem comigo. Como sempre, fica o aviso que nesse canal eu sempre levo em consideração os livros das Crônicas de Gelo e Fogo para fazer minha análise. Se você não curte isso, esse conteúdo não é para você. E bom, eu costumo aqui nos vídeos fazer primeiro a minha análise geral do episódio antes de partir para os núcleos principais da história. Mas antes de começar para valer, só fica o aviso que no final do vídeo eu vou dar algumas explicações sobre como vai ficar o conteúdo do canal daqui para frente. Até porque agora a temporada de House of the Dragon acabou, mas a gente ainda vai ter alguns conteúdos focados na série e depois a gente volta para nossa programação normal das Crônicas de Gelo e Fogo. Mas eu vou explicar melhor no final do vídeo. Enfim, bom, o que dizer desse episódio 8? Sinceramente, eu acho que eu ainda não sei totalmente explicar ou definir o que eu achei do episódio. Como eu trouxe um pouco na introdução, a minha opinião geral por enquanto é que esse episódio 8 foi basicamente um resumo de tudo que a gente já tinha visto na temporada. Ou seja, pra mim, ele não foi um episódio pior do que a média da temporada e nem necessariamente foi um episódio pior do que o episódio 5 ou 6. O problema pra mim do episódio 8 é que geralmente a gente cria uma expectativa maior sobre o primeiro episódio da temporada e o último. Afinal, o primeiro episódio da temporada dá o tom dela e engaja o público com a série, enquanto o último episódio tende a encerrar os arcos e deixar também um gancho pro futuro da narrativa. E pra mim, esse episódio 8 foi ruim pro público em geral, não porque ele é um episódio ruim em si, mas porque ao invés de trazer uma conclusão satisfatória para os arcos da temporada, ele deu essa sensação de insuficiência. Mas eu não acho que isso seja culpa do episódio em si. Para mim, os arcos da temporada não deram em nada por conta do trabalho que envolveu eles durante todos os episódios. E eu já venho falando sobre isso há muito tempo, que os arcos de House of the Dragon da segunda temporada estavam enrolados e vários deles também estavam sendo enfraquecidos por conta das justificativas que a série estava usando para a trama. Só que eu acho que enquanto a temporada avançava, ficava uma certa expectativa da gente ver todos esses arcos e essas justificativas da trama chegando a algum lugar no episódio final, ou pelo menos levando a um grande acontecimento no episódio final. Isso não aconteceu. Então a gente ficou com uma sensação muito amarga ao ver esse 8º episódio, porque a gente sentiu que a temporada inteira, de modo geral, não deu em nada. Inclusive, eu vi muita gente falando que a segunda temporada parece que foi um grande episódio filler de House of the Dragon, ou mesmo que ela foi um trailer para as próximas temporadas. Por conta disso tudo, eu acho que não dá para julgar o episódio 8 por si só como um episódio ruim. Para mim, ele é um episódio nota 7. Assim, ele faz o básico. Mas ele ganha 0,5 de nota porque ele teve uma cena em especial que eu vou falar depois sobre ela. Mas agora vamos para a análise dos núcleos da série, porque algo de bom que a gente pode dizer desse episódio é que pelo menos eles conseguiram explorar um pouquinho cada núcleo principal aí de House of the Dragon dentro dele. Bom, no núcleo de Porto Real, nós vimos um pouco sobre como a semeadura repercutiu. Os verdes agora sabem que a Rhaenyra tem mais dragões. Porém, diferente dos primeiros episódios da temporada, onde houve um trabalho do Conselho dos Verdes discutindo táticas estratégicas, nesse episódio a gente não teve nada disso. E aqui a gente tem mais um exemplo de como esse núcleo de Porto Real e dos Verdes é um reflexo sobre como a série ficou criando tensões durante toda a temporada, criando expectativas, sem conseguir fazer a história realmente avançar. Isso porque 2 episódios atrás, o Aemond mandou o Sir Criston Cole marchar lá no
no começo do 6º episódio para chegar em Harrenhal e comandar as forças dele para encontrar os exércitos das terras fluviais, e o Aemond prometeu que ele iria junto logo em seguida para apoiar esse exército. E até agora a gente não viu nada disso acontecendo. A gente vai ter uma cena que eu vou falar mais tarde do Criston Cole, mas a gente não vê isso se concretizando em alguma coisa. E é algo que aconteceu há 2 episódios atrás. Parece que no episódio 7 e no episódio 8 a gente basicamente não vê os verdes fazendo nada, não vê a trama deles avançando. Na verdade, no episódio 8, tudo que a gente tem é o Aemond que ficou furioso com a reviravolta da Rhaenyra agora ter mais poder e descontou a sua fúria queimando uma vila aleatória. E pra mim, o Aemond com raiva tá até tudo bem, porque o Aemond realmente é um personagem com temperamento explosivo e nos livros ele fica realmente bem agressivo durante a guerra, usando a estratégia de tocar o terror mesmo, então eu acho que faz sentido na série. E combina também com a construção que a gente tem visto do personagem. Agora, o que mais me incomoda no núcleo de Porto Real e dos Verdes é que enquanto o Aemond é o único personagem que quer agir de acordo com o que ele deve fazer e lutar a guerra, ele é tratado como um cara violento e quase louco. E não só pelos outros personagens da série, mas a narrativa como um todo tenta empurrar o Aemond para essa posição de um cara que tá fora da razão. Mas isso não faz sentido, afinal eles estão em guerra mesmo. O Aemond parece que é o único personagem que quer lutar as batalhas. E outra, é uma guerra que nem foi ele que começou, mas parece que os outros personagens que começaram a guerra simplesmente se perderam e esqueceram do conflito. E é impressionante de como nessa temporada a maior parte dos personagens assume esse papel de ficar horrorizado com a ideia de lutar uma guerra, sendo que essa é plenamente a realidade deles. Westeros é um palco constante de guerras, especialmente para a monarquia e para a coroa entender isso é fundamental. A guerra é uma ferramenta social nesse universo e é parte da rotina dos nobres. Mas, por algum motivo, House of the Dragon se recusa a tratar da guerra do mesmo jeito que Fogo e Sangue faria, ou do mesmo jeito que Game of Thrones fazia. A série basicamente tenta demonizar o conflito, mas não mostrando o quanto que a guerra é brutal, mas sim fazendo os personagens serem anacrônicos e pacifistas. E é bizarro como a série, ao mesmo tempo, tenta endeusar a figura do Aegon Conquistador, colocando ele como essa grande referência da casa Targaryen, e ao mesmo tempo parece se esquecer de que ele conquistou Westeros queimando basicamente metade do reino sem mostrar piedade. Enfim, nesse impasse da série tentar ter um discurso pacifista, personagens como o Aemond ficam retratados como sendo fora da razão, sendo que ele é o único que está agindo de acordo com o contexto da obra. E é por conta desse descompasso que a gente tem cenas como a do Aemond tentando forçar a Rhaenyra a lutar e discutindo com a Alicent sobre isso. Só que a cena em si não faz sentido. Pensem, o Aemond ia levar a Rhaenyra à força até o dragão e obrigá-la a montar e lutar à força? Qual que é o sentido dele agarrar ela daquele jeito? É simplesmente pra gente ver que o Aemond, meu Deus, está descontrolado, ele é muito violento. E sim, pra mim o fato da Rhaenyra não querer lutar é um problema. Porque qual que é o papel dela dentro da história, ou dentro da corte? Ela não tá ao lado do marido dela, que tá extremamente debilitado, ela não aparece cuidando dos filhos, que seria um outro papel plausível para ela não faz parte do conselho de guerra, e ela também não tá lutando montada num dragão. Ou seja, pra que serve a Rhaenyra? Nos livros, a justificativa dela não participar do conflito é que ela ficou totalmente desestabilizada após a morte do filho, e por isso que ela não consegue lutar. Mas na série, ela não tá desestabilizada, ela tá estranha como ela sempre foi, então não faz sentido ela não ter nenhuma função. Enfim, eu não quero me adiantar aqui para não analisar a temporada como um todo, mas como eu disse, para mim esse episódio traz um resumo de como a temporada trabalhou alguns arcos, alguns personagens, tá tudo resumido aqui no 8º episódio. E o Aemond é um pouco desse exemplo. A série usou o Conselho dos Verdes muitas vezes para discutir estratégias e táticas, e no começo da temporada isso foi muito bom, mas basicamente desde o episódio 6, o episódio 7 e o episódio 8, a gente não vê avanço nenhum nas coisas que são trazidas da liderança dos Verdes. Tudo que a gente vê é que nesse episódio o Aemond com raiva, e beleza, faz sentido ele estar com raiva, mas as próprias ações dele no episódio não fazem sentido e não levam a lugar nenhum. E, além do Aemond, a gente também teve nesse episódio uma rápida cena de conversa do Larys com o Rei Aegon, falando sobre a necessidade dele em fugir. E aqui eu até entendi o que a série quis fazer, especialmente com o final do episódio, mas eu achei totalmente aleatório os argumentos do Larys. O ponto aqui é que na série eles fizeram a Alicent trair o Aegon e entregar a cidade para Rhaenyra.
ou pelo menos é o que a conversa delas dá a entender. Por isso, os diretores precisavam tirar o Aegon da cidade antes da Rhaenyra chegar. Mas aqui é um caso evidente de um momento da trama onde o livro entrega muito mais lógica, porque nos livros o Aegon foge da cidade quando a Rhaenyra chega com seus dragões. Até porque rola uma espécie de pequena batalha em Porto Real, o que dá tempo do Larys pegar o rei Aegon e os seus filhos e fugir com eles. E aqui não só o Larys adiantou que o Aegon seria traído de forma misteriosa, como faz pouco sentido o rei Aegon estar todo ferido, todo machucado, sendo que no episódio passado a gente viu que ele nem conseguia andar direito, e aqui ele simplesmente foge clandestinamente de Porto Real, acompanhado do Larys, que é um cara que ele mal conhece, que ele tem pouquíssimo contato, basicamente só essa temporada, e parece que essa temporada se passou, sei lá, um mês da história, e ele já confia tanto no Larys que vai fugir com ele, mesmo nesse estado debilitado, e para um futuro incerto, que ele nem sabe no que vai dar, de novo, sem lógica. E pra piorar, pra mim, o argumento principal do Larys não é nem que a Rhaenyra tá chegando com todo o poder pra tomar a cidade, e sim que o Aemond iria matar o Aegon, por isso ele precisava fugir. Assim, eu achei os argumentos completamente fracos, entendi o que a série quis fazer, porque ela tá precisando fazer uma certa coerência com as suas próprias cagadas, mas pra mim, enfim, só vai ficando pior. Por gente não me manda os episódios. Mas eles não sabiam que eu ia ser ácido. Enfim, mais tarde eu vou falar um pouco mais sobre a Rhaenyra Vidente e sobre o papel da Alicent. Agora, já que eu falei da liderança dos verdes, a gente também tem que falar da liderança dos negros. Bom, antes de continuar, vocês devem lembrar que algo que marcou muito a temporada de House of the Dragon foram as cenas dos personagens falando alto valeriano. A rainha Rhaenyra e o príncipe Aemond claramente são fluentes, enquanto o rei Aegon II mostrou que precisava praticar um pouco mais. Infelizmente pra gente, o alto valeriano não é uma língua real. Mas, ainda assim, aprender um novo idioma pode ser muito importante para sua vida e pode abrir várias portas para o seu futuro. E a melhor maneira de você aprender um novo idioma no conforto da sua casa é com a Babbel, um dos melhores aplicativos de aprendizagem de idiomas no mundo. A Babbel é uma escola de aprendizados para a vida real, com métodos de ensino baseados na conversação. As lições da Babbel foram criadas por mais de 200 especialistas em idiomas, para você aprender a ter conversas práticas e reais e para você não passar vergonha igual o rei Aegon no seu pequeno conselho. A Babbel vai muito além e oferece conteúdo de qualidade em 14 idiomas, para você aprender inglês, espanhol, francês, italiano, alemão e vários outros. E com a Babbel Live, você pode fazer aulas online em tempo real com professores certificados para potencializar os seus resultados. Eu tô aprendendo italiano com a Babbel e já tô me sentindo um membro da família Corleone. Ciao, io sono Federica. Piacere, io mi chiamo Andrea. Piacere, io mi chiamo Andrea. Já tô pronto já pra máfia. E uma das coisas mais legais da Babbel é que com ela você consegue personalizar sua experiência, gerenciando seus estudos, escolhendo temas de aprendizagem, os melhores horários para treinar e muito mais. Nunca é tarde para aprender um novo idioma. E esse pode ser o incentivo que faltava para você aprender inglês, por exemplo, para você poder ler as Crônicas de Gelo e Fogo na sua língua original. Por aqui no canal a gente sempre traz elementos e pistas da trama que estão presentes no texto original do George R. R. Martin. E para te ajudar, na descrição você confere um link para fazer a sua assinatura da Babbel com 55% de desconto. Então não perde mais tempo. Clica no link para obter um desconto de 55% na assinatura. E lembrando que agora eles oferecem a opção de fazer o pagamento em parcelas mensais. Ou seja, é uma oportunidade imperdível para você aprender o segundo idioma, quem sabe aprender a falar inglês, para que você leia Os Ventos do Inverno na língua original quando o livro sair. Do mesmo jeito que eu falei que o arco de Porto Real e dos Verdes não avança muito com as consequências da semeadura, a gente só tem o Aemond ficando pistola, eu também não acho que em Pedra do Dragão a gente teve muitos desdobramentos. Basicamente o que a gente teve foi um pouco mais do mesmo. O Jacaerys ficou chateado por conta dos bastardos conseguirem domar dragões, e agora ele não se sente especial, já que, sendo um bastardo, montar um dragão era a única coisa na qual ele se apegava para se sentir um herdeiro legítimo da casa Targaryen. E mais uma vez, isso aqui é curioso, já que nos livros a semeadura vem do Jacaerys. E, como eu já disse na review do episódio passado, no episódio 6 é justamente o Jacaerys quem questiona as lendas valerianas
dando a entender que ele próprio não acreditava que precisava ser um Targaryen legítimo para domar um dragão. Mas do episódio 7 pra cá, parece que ele simplesmente se esqueceu disso. Bom, que eles não se estendem muito com essa birra do Jaehaerys e a Baela coloca um pouco de juízo na cabeça dele. A única novidade do arco de Pedra do Dragão é que nós temos aqui o Ulf, que claramente não tá nem aí pros bons costumes e não tá nem aí pra pretensão da Rhaenyra. Isso faz muito sentido, afinal, vamos ser sinceros, o povo comum não tem motivo nenhum pra ficar babando o ovo pra nobreza em Westeros. Então, eu acho que o personagem do Ulfo ser tão fanfarrão, mal educado e inconveniente combina muito bem com o que foi trazido dele até então. Mas, dito isso, eu acho personagens como o Ulf muito chatos. Eu acho que esse foi o objetivo da série, que a gente ficasse incomodado com ele, então a missão tá cumprida, mas eu particularmente, tenho um ranço de personagem assim enorme. Agora, por outro lado, eu acho muito curioso a postura das outras sementes de dragão, do Addan e do Hugh. Para quem lê o livro, sabe que a relação entre a Rhaenyra e as sementes não termina bem. Mas parece que eles estão construindo uma forte relação de respeito e de confiança entre a Rhaenyra, o Addan e o Hugh. E isso me preocupa porque eu acho que a série, no futuro, não vai ter coragem de colocar a Rhaenyra contra os dois e nem eles contra ela. E também me ficou muito claro que a série está querendo criar uma rivalidade do Ulf com o Jaehaerys, e provavelmente eles vão usar isso como uma motivação futura para conflitos internos entre os negros. Ainda assim, como a série não quis dar mais tempo de tela para trabalhar essa relação da semente de dragão, a gente vai ter que esperar a próxima temporada para ver tudo isso acontecendo. E bom, não dá pra passar pro núcleo de Pedra do Dragão sem falar da Rhaenyra e, por consequência, sem falar da conversa final dela com a Alicent. Mas indo do começo. Mais uma vez, é impressionante o quanto a série é resistente com o assunto da guerra. Logo no começo do episódio, eles têm a coragem de mostrar a Rhaenyra falando que ela esperava que os verdes se rendessem, já que agora ela tinha mais dragões. Os últimos vídeos que eu fiz de review dos episódios, os títulos eram: Rhaenyra finalmente endurece o discurso, Rhaenyra finalmente entra na guerra. Assim, não dá pra acreditar nisso. Eu menti pra vocês, mas na verdade eu fui enganado. Porque assim, parece que eles nunca vão fazer essa mulher entrar de verdade na guerra e endurecer de verdade o discurso. Qual é a lógica dela achar que por ter mais dragões, os verdes iam se render? O mais curioso é que até então na guerra, os verdes tinham a vantagem financeira, vantagem militar, vantagem de ter o trono de ferro, de ter os símbolos de poder, de ter os dragões mais fortes, e mesmo com os verdes tendo todas essas vantagens, a Rhaenyra até agora não tinha se rendido. Então, se quando os verdes tinham a vantagem, ela não se rendeu, por que agora eles fariam isso porque ela tá com uma vantagem? Simplesmente não dá pra entender o porquê da série resistir em fazer os personagens aceitarem que eles estão em guerra. Gente, isso é Game of Thrones, pelo amor de Deus. Eu disse no meu último vídeo de review a frase da Cersei: se você joga o jogo dos tronos, você vence ou morre. Não há meio termo. É a frase que define todo esse universo. Mas House of the Dragon simplesmente não desiste de buscar o meio termo. Felizmente, o Corlys Velaryon fala pra Rhaenyra que o plano dela não faz sentido e que ela precisa atacar enquanto tem a vantagem e ser decisiva. E, a princípio, ela aceita. O plano dela é queimar a Rocha do Casterly e Vila Velha, e é um plano bem decente, pelo menos. Porém, como isso não acontece nos livros, eu não sei o que esperar desse arco da série. Eu não sei se eles vão realmente avançar contra a Rocha do Casterly e Vila Velha. Sendo bem sincero, eu acho que a Rhaenyra, ao tomar Porto Real, vai mandar as sementes de dragão não atacarem, e aí provavelmente eles vão desobedecer ela e vão atacar, porque, meu Deus do céu, a Rhaenyra é coitadinha. Ela nunca faria algo tão cruel como entrar na guerra, né? Ela é uma santa. Então, eu acho que eles não vão ter coragem, a Rhaenyra finalmente deu a ordem para atacar, mas eles vão fazer ela recuar quase com certeza, porque ela é imaculada. E um exemplo disso que eu tô falando, dessa resistência dos personagens, é que quando a Rhaenyra fala sobre o plano dela de ataque, durante o jantar pro conselho dela, a Baela fica indignada. Meu Deus, vamos matar inocentes. Por acaso os dragões são só pra exibição? Basicamente, o slogan dessa temporada de House of the Dragon podia ser: o dia que os Targaryen descobriram que os dragões são armas de guerra. Que a princípio eles parecem que esqueceram. E pra piorar, nesse episódio a gente tem uma das cenas mais patéticas da série. Mais uma vez, um personagem sai escondidinho e invade o território inimigo pra conversar com seu amiguinho, que na verdade é inimiguinho, mas aqui são todos amiguinhos. Detalhe, com o capuz.
Obviamente, eles botam o capuz e ficam escondidos. Na verdade, é uma capa mágica da invisibilidade. E, gente, pra você entrar no meu roteiro aqui, mas pra vocês verem como é tosco, a gente tem a Rhaenyra saindo escondidinha e entrando em Porto Real. Aí a gente tem a Alicent agora saindo escondidinha e entrando em Pedra do Dragão. Sendo que já apareceu pelo menos 2 vezes na série o Aemond falando que precisava bloquear a cidade, que as entradas seriam todas vigiadas. Mas 2 vezes os personagens conseguem entrar e sair como bem entendem. E eu nem tô falando aqui do Larrys conseguir sair escondido com o Rei Aegon, porque eu até ia comentar isso, mas eu pensei, não, o Larrys pode ser que ele tivesse amigos na Guarda Real não, né, conhecidos, pessoas que ele paga na patrulha da cidade, aí ele conhece passagens secretas e conseguiu fugir com o Rei Aegon. E daí também, no outro episódio, a Semente de Dragão, a cidade tá bloqueada, mas a Semente de Dragão conseguem, assim, 100 pessoas conseguem sair sem ninguém perceber, sem os verdes saberem nada, conseguem fugir da cidade. Mas daí também eu relevei, pensei, não, porque o Daemon tem contatos com a patrulha da cidade. Mas agora, simplesmente, o Aemond que tá bravo com a Alicent tá brava com o Aemond, ela de novo consegue sair escondidinha, sem ninguém ver. Olha, assim... E isso me lembra, isso era uma coisa que não acontecia em Game of Thrones. Sabe quando isso começa a acontecer em Game of Thrones? Na 7ª temporada, quando a gente tem o Tyrion entrando escondidinho na Fortaleza Vermelha pra conversar com a Cersei. Isso é um grande indício de que a gente não tá vendo a continuação da boa Game of Thrones, que fazia sentido, que tinha lógica. House of the Dragon tá se tornando, na verdade, um sucessor espiritual das últimas temporadas de Game of Thrones. Não vou dizer que é tão ruim quanto as últimas temporadas de Game of Thrones, mas olha, eu acho que eles estão se esforçando. Enfim, sinceramente, a Alicent pra mim foi a pior personagem da temporada. Eu disse aqui várias vezes nos vídeos de review o quanto eles criaram uma motivação terrível pra ela, como isso não se sustentou e como a personagem acabou perdida na série. E aí eles realmente fazem a Alicent ir até a Rhaenyra pra trair o próprio filho e tentar mais uma vez negociar a paz, negociar um meio termo. Simplesmente ridículo. E o pior momento pra mim é quando a Alicent fala pra Rhaenyra poupar o Aegon. E a Rhaenyra fica indignada, falando, meu Deus, você ainda defende ele. Gente, claro que a Alicent tem que defender o Aegon. Primeiro, porque o Aegon nem queria ser rei. Quem forçou ele a ser rei foi a própria Alicent. Então... é tudo culpa dela, na verdade. Ela tem que defender o Aegon porque a culpa é dela. Segundo, ele é filho dela. Então, o mínimo que ela tinha que fazer é defender minimamente o próprio filho. Porém, por algum motivo, do final da primeira temporada pra segunda temporada, a Alicent passou a odiar os próprios filhos e voltou a amar a Rhaenyra perdidamente. Lembro que, se eu não me engano, a última cena que a gente tem da Alicent na série, talvez não seja a última cena, mas eu acho que é uma das últimas, é da Meleys explodindo lá o septo e ficando diante ali dos verdes na coroação do Aegon. E o Aegon fica atrás da Alicent. Ela se põe na frente entre o filho e o dragão para proteger ele. Sendo que antes disso, a gente teve uma cena dos dois na carruagem, indo pra coroação, onde o Aegon tá inseguro, porque ele nunca quis ser rei, nunca se preparou para ser rei, nunca quis ser rei. E a Alicent vai lá e encoraja ele. Simplesmente eles pegaram tudo isso da personagem da primeira temporada e jogaram fora. E pra piorar, eu não entendo de onde saiu esse ódio indignado da Rhaenyra pelo Aegon. Porque o Aegon até agora não fez nada diretamente contra a Rhaenyra. Tudo bem ela achar que ele precisa morrer para que ela seja uma rainha, porque faz parte da política mesmo. E a própria Alicent avisava isso pro Aegon na primeira temporada. Mas eu achei que não fez sentido nenhum a Rhaenyra dar esse chilique por conta da Alicent tentando defender o Aegon como se ele fosse um monstro. Sendo que se fosse o Aemond eu entenderia, porque o Aemond matou o Lucerys e tal, queimou uma galera. Mas o Aegon... ele não fez nada até agora contra a Rhaenyra diretamente. E, de novo, ele é filho da Alicent. Ela tem mais que defender ele mesmo. Enfim, eu achei a conversa das duas tão sem sentido, tão sem lógica, que é até difícil de criticar, porque é tão absurdo. Simplesmente é impressionante como a Alicent na primeira temporada tinha um arco para que a gente visse as justificativas dela para detestar a Rhaenyra e querer proteger a própria família, mas nessa temporada eles ignoraram tudo isso e fizeram a Alicent se tornar essa personagem frouxa, que mais uma vez, eu acho que desde o segundo episódio da série, a Alicent tá totalmente sem rumo, totalmente sem caminho, eles não sabem o que fazer com ela. E com certeza alguém vai comentar que, mas é que o Aemond rejeitou a Alicent como regente do reino, porque ele tinha todos os motivos pra fazer isso, porque não fazia nenhum sentido ela ser regente do reino, pra começo de conversa. Eles literalmente estão numa guerra na qual a legitimidade do Aegon depende da ideia dele ser homem. Aí eles vão colocar uma mulher pra governar, realmente não faz sentido. E o arco da Alicent dos livros, que é uma personagem que detesta a Rhaenyra desde o começo
que briga contra a Rhaenyra desde o começo, que defende a própria família desde o começo, a Alicent também nunca foi regente, porque ela tem um papel muito mais parecido com a Sansa e com a Catelyn Stark, e até um pouco com a Cersei, que é aquela mulher que entende o papel dela na sociedade e joga o jogo dentro desse papel. E é uma personagem extremamente interessante. Obviamente, na série, eles não conseguiram fazer isso. Não conseguiram não, né? Eles não quiseram. Mas não é o Aemond que fala que não é pra ela ser regente? Sim, mas todo o conselho concorda, porque não faz sentido nenhum ela ser regente. O Aemon não tá no rolê. Não também, porque ele tá machucado. E essa coisa da Rhaenyra e da Alicent não conseguirem se livrar uma da outra, pra mim parece que o Ryan Condon e a Sarah Hess, que são os produtores e diretores do episódio, eles são aquelas pessoas que ficam presas em relacionamento, sabe? Que ficam indo e voltando, e todo mundo fora do relacionamento fica olhando e falando, nossa, isso não dá em nada, eles só brigam, terminam e voltam, mas os dois ficam insistindo no relacionamento. Eu acho que ou o Ryan Condon ou a Sarah Hess são muito assim, e por isso que eles fizeram a Alicent e a Rhaenyra serem assim também na série. Porque pra mim não tem outra justificativa, é uma coisa pessoal deles que eles quiseram colocar em House of the Dragon. Pra mim, o relacionamento da Alicent com a Rhaenyra tinha que ter sido rompido no momento em que o Aemond mata o Lucerys, no momento que o filho de uma mata o filho da outra. Ali não tinha mais que ter volta. Porém, eles tentam fazer a cena delas em Porto Real, aí rola um rompimento, mas não satisfeitos, eles repetem a cena nesse último episódio. Pra mim, foi a pior coisa da temporada ver a Alicent e a Rhaenyra, que deviam estar se enfrentando e brigando pelo poder, como duas personagens fracas que não conseguem fugir dessa narrativa piegas de buscar uma resolução que seja boa pra todo mundo. Mais uma vez, quando se joga o Jogo dos Tronos, se vence ou morre, não há meio termo. Que saudades da Cersei e da Catelyn. Bom, enfim, também tivemos nesse episódio o encerramento do arco de Harrenhal. O Daemon reuniu o seu exército, se decidiu em ser leal pela Rhaenyra e ela, pra garantir, foi lá buscar ele. Sinceramente, depois de tanta enrolação, eu achei o final do arco de Harrenhal bem satisfatório. Mas claro, a gente precisa falar sobre as visões do Daemon nesse episódio. Assim, eu não vou falar sobre cada visão em si, porque talvez eu faça um vídeo só sobre isso. Mas sendo bem sincero, eu achei ok. Muita gente que sabe que eu odeio a profecia do Aegon veio comentar comigo sobre as visões do Daemon. Mas eu acho que o Daemon ter tido essa visão final se justifica muito mais do que toda essa história do sonho do conquistador. E eu tenho meus motivos para pensar assim. Primeiro que, como eu já disse várias vezes aqui no canal, o sonho do Aegon ter passado de rei em rei não faz sentido. Simplesmente não tem como isso ter acontecido. Eu nunca tive um grande problema com o Aegon ter tido um sonho, apesar de eu achar que isso diminui muito a trama em querer colocar os Targaryen como bastiões da justiça, pessoas que lutam por um futuro melhor em Westeros. Para mim, eles lutam pelo poder e não medem esforços para isso, como todas as outras casas de Westeros. Porém, sempre foi canônico na história, na série, nos livros, que os Targaryen podem ter visões. Então o Aegon ter as suas visões é ok. O problema pra mim isso é ter sido transformado numa profecia que passa de geração em geração e que se torna o foco ali daquele rei Targaryen e justificativa para as coisas que acontecem na série. É isso que eu acho que não faz sentido e eu já tenho um vídeo inteiro só pra falar sobre isso. Agora, o Daemon ter tido essas visões, em especial essa visão do 8º episódio, pra mim fez sentido. Porque, apesar de ter sido bem enrolado, todo o arco de Harrenhal serviu pro Daemon colocar em questionamento a ideia dele estar agindo errado durante os últimos anos da vida dele. Ele foi perseguido pelos seus próprios demônios e finalmente aprendeu com isso. Inclusive, quando o Sir Luthor chega pedindo pro Daemon trair a Rhaenyra, ele já recusa, mesmo antes de ter tido aquele sonho final. Até porque, com as visões que ele teve ao longo da temporada, ele já tinha entendido de que ele não deveria buscar a sua própria coroa. E não só todos esses sonhos e pesadelos e visões do Daemon levaram para isso, como a série durante a temporada foi explicando por que ele tinha as visões, como que ele tinha, que era uma questão de Harrenhal, dos represeiros. Então, pra mim, a justificativa foi boa, fez sentido, né? Foi um pouco enrolado, na verdade foi muito enrolado, mas fez sentido. E como eu disse, ele ter visões em Harrenhal, especialmente ao ter contato com o represeiro, também é algo que é canônico na história. Nos livros, o Daemon não tem visões em Fogo e Sangue,
mas o Jaime Lannister tem visões ao dormir num toco de represeiro lá nas Crônicas de Gelo e Fogo. Então, faz sentido que ao ter contato com o represeiro, ao dormir numa cama de represeiro, o Daemon também tem as suas visões dos deuses antigos. E pra mim, essas visões finais que ele teve foram bem ok. Ele simplesmente viu o futuro da casa Targaryen. Viu o Brynden Rivers, o Lorde Corvo de Sangue, que era um bastardo de Targaryen, viu a morte dos dragões, viu a Batalha do Tridente e viu o renascimento dos dragões com a Daenerys e a Longa Noite. E por fim, a visão muda também para ele ver a Rhaenyra no Trono de Ferro. Com essas visões, muita gente saiu na internet falando que era a HBO confirmando a Rhaenyra como legítima rainha e a Daenerys como Azor Ahai. Como sempre, eu acho que a galera tá sendo emocionada e tirando conclusões sem lógica, baseados em nada, apenas no fanservice com os personagens. Em momento nenhum do episódio é dito essas coisas, que é uma legitimação da Rhaenyra ou que a Daenerys é o Azor Ahai. Simplesmente, essas visões é o Daemon vendo o futuro da casa dele. Ele viu vários eventos importantes. Ele vê a Rhaenyra sentada no Trono de Ferro porque o arco dele envolve ele se autoproclamar rei ou ele aceitar a Rhaenyra como rainha. E ele viu que é isso que ele deve fazer, aceitar a Rhaenyra como rainha e não procurar a própria coroa. E ele vê a Daenerys também nas visões, porque ao mesmo tempo que ele vê que os dragões morrem, que a Longa Noite avança, ele também vê a Daenerys e o renascimento dos dragões. E a Daenerys é a Targaryen mais importante da história, de todos os tempos. Porém, isso não faz dela o Azor Ahai, especialmente na série. Porque vamos lembrar, qual é a lógica da HBO dizer que a Daenerys é o Azor Ahai? Sendo que a própria HBO escanteou a Daenerys na Longa Noite. Ela é o Azor Ahai como? Ela é a princesa prometida do quê? Se ela não faz nada de útil na Longa Noite. Nem ela, nem o Jon Snow. Muito pelo contrário, se a Daenerys não fosse pra lá da muralha na série, o Rei da Noite nem teria como passar da muralha, porque ele passou usando os dragões na série. Ou seja, a Daenerys, pela HBO, tá muito mais como cúmplice do Rei da Noite do que como Azor Ahai. E vamos lembrar que nada das profecias de House of the Dragon se cumprem em Game of Thrones. Não tinha um Targaryen no Trono de Ferro para enfrentar a Longa Noite, o reino não estava unido e quem mata o Rei da Noite é a Arya. Ou seja, não procurem lógica nessas conexões que a série faz. Eles só estão tentando conectar uma obra na outra e fazendo fanservice. E, falando em fanservice, lembram que eu disse que esse episódio ganhava 0,5 de pontos por ter uma cena em especial? Eu sinceramente não fui procurar, mas também não vi ninguém comentando sobre isso. Mas quando Daemon vai ver o represeiro com a Alicent, ele vê rapidamente um vulto passando perto da árvore. Um homem misterioso, parecendo usar armadura e com uma galhada na cabeça. E sim, senhoras e senhores, o Daemon viu o vulto de Robert Baratheon, o fucking demônio do tridente. E eu admito que eu achei esse momento épico na série. Não esperava que eles iam fazer uma referência ao Robert. Quem acompanha o canal sabe que eu sou um grande fã da Casa Baratheon, ela tem se tornado cada vez mais a minha casa favorita e foi maravilhoso ver uma referência ao Robert passando ali silenciosamente, olhando pro Daemon de longe e dizendo: Casa Targaryen, o que é teu tá guardado. Eu adorei. Ele não falou nada, né? Mas na minha cabeça ele falou isso. Ele fez assim pro Daemon. Enfim, de qualquer jeito, eu acho que essa visão do Daemon simplesmente reforçou o que ele já tinha aprendido durante toda a temporada. Ele não é o foco da história, tem coisas maiores vindo e o papel dele na trama é apoiar a Rhaenyra, não buscar a sua própria glória. Então pra mim não ficou forçado. Ainda mais que ele teve visões durante toda a temporada e pra mim o único problema é que eles podiam terem cortado pela metade todo esse arco em Harrenhal. Ah, eu também achei totalmente nada a ver a Rhaenyra aparecer na visão do Daemon. Eu acho ok ela ter sonhos proféticos na série, mas vamos lembrar que a magia valeriana não tem nada a ver com a magia dos primeiros homens e dos deuses antigos. Por isso é totalmente aleatório ela se meter no meio da visão dele. Até o Brynden Rivers, que é o Corvo de Sangue, é um bastardo Targaryen, muito mais parece que a magia dele vem por conta do lado materno, já que ele é um Blackwood. Então ele tem essa relação também com os deuses antigos e com os primeiros homens. E sem contar que depois a Rhaenyra aparece falando com o Aemond e dando vários spoilers sobre a morte dele. Pra mim parece que a Rhaenyra virou um tapa-buraco na temporada, que quando a produção não sabe o que mostrar na série, eles colocam uma cena dela sendo profética ou falando algo mais ou menos reflexivo. Bom, outros pontos do episódio que não são um núcleo por si só, mas que valem a pena de comentar, são os arcos que estão levando para a Batalha da Goela.
o avanço Velaryon e a entrada da Triarquia na guerra. Sobre as cenas em Essos, eu particularmente achei bem mais ou menos. Foi engraçado, minha esposa adorou, falou que foi o melhor momento do episódio, e eu achei interessante eles quererem mostrar mais de Essos na temporada e explorar mais a questão da Triarquia. Mas pra mim, no episódio, ainda mais no season finale, ficou um pouco aleatório e pareceu um pouco de enrolação. Eu penso que eles podiam ter explorado muito mais outras coisas na série, mas escolheram enrolar com essas cenas desnecessárias de Essos e com outros arcos repetitivos. E sinceramente, eu achei a estética de Essos bem genérica. Pega qualquer filme ou série medieval que mostra alguma cena no Oriente Médio e vai ser igual ao que eles mostraram de Essos. Milena disse que lembrou muito Aladdin, de fato. E tirando o cara que aparece de barba azul, que eles mostraram, pra mim ficou totalmente o visual genérico de Essos que a gente tinha lá em Game of Thrones, ou de qualquer coisa medieval. Eles podiam ter mostrado Dorne do mesmo jeito e que, enfim, seria plausível também, ficou totalmente clichê. Pelo menos, por outro lado, nós finalmente vamos sair do estaleiro, que eu acho que ainda deriva a marca. Finalmente os navios partiram lá da Casa Velaryon, porque desde o primeiro episódio da temporada a gente tá vendo a galera preparar os navios, ter umas conversinhas, depois sai a cena, depois volta, eles estão conversando na frente do navio, agora finalmente os navios zarparam. Mais um exemplo de arco que ficou estendido na série, que ficou repetitivo. Pelo menos a gente teve nesse episódio uma conversa interessante do Alyn enfrentando o Corlys Velaryon e jogando algumas verdades duras na cara dele. Eu gostei, eu acho que essa relação entre os dois é algo que pode ser bem aproveitado no futuro da série. Também achei curioso que eles quiseram terminar esse episódio mais ou menos do mesmo jeito que terminou o episódio 10 da 6ª temporada de Game of Thrones, com vários núcleos, né, do pessoal se preparando para a guerra. Lembram da Daenerys vindo com os navios, junto com o Tyrion, com o Varys, a Cersei sendo rainha, né, em Porto Real, o Jon Snow sendo rei lá do norte, uma galera se preparando. Achei que eles quiseram repetir isso aqui em House of the Dragon, mostrando o povo marchando, mostraram os Lannisters marchando, mostraram os Lobos do Inverno marchando, mostraram também o Exército Hightower com a Tessarion e sempre tocando a musiquinha de cada região. Achei que a intenção foi boa, mas mais uma vez a série trouxe relances de um conflito que a temporada preparou, mas que deixou pra próxima. E antes de ir pro próximo e último núcleo que eu queria comentar, eu também queria falar sobre a cena do Sir Criston Cole conversando com o Sir Gawain, que eu achei muito boa. Por um lado, eu acho um pouco forçado o papo do Sir Criston Cole de falar que a Alicent tinha a bússola moral dele, mas pode ser só porque eu não curto muito romance. E o Sir Criston Cole aqui tava o último romântico. Mas, por outro lado, o que ele fala ali sobre moralidade, sobre o papel dele na guerra, sobre a guerra dos dragões ser brutal e mostrar pra ele que os homens são apenas peões, eu achei isso bem interessante. Até porque o Sir Criston Cole viu o resultado da Batalha do Pouso das Gralhas e desde então, desde aquele episódio, ele ficou claramente impactado. Ou seja, a série criou uma justificativa plausível para ele ter mudado de postura. Ele viu o horror do conflito ao vivo e ficou marcado por isso. Eu gostei e acho que o Sir Criston Cole pode ser um personagem bem interessante se eles conseguirem manter essa construção dele na próxima temporada. E para finalizar, porque eu não posso deixar passar, a cena mais ridícula de toda a temporada, a Rhaena indo procurar o dragão no vale. Mais um exemplo perfeito de como a série não tá nem aí pra lógica. A menina tinha um trabalho: cuidar dos filhos da Rhaenyra. Aí eles querem me dizer que do nada ela fugiu da comitiva que estava saindo do vale e foi embora sem recursos, sem preparo, para procurar um dragão no meio de um território que ela não conhece. Sério isso? E simplesmente não apareceu ninguém indo buscar ela. Ela só saiu correndo e foda-se. Sério? Sério mesmo? Sem comentários. Enfim, gente, é isso. Essa foi minha análise do 8º episódio. Sinceramente, como episódio isolado, eu não acho que ele é o pior da temporada. Talvez nem seja pior do que a média mesmo. Eu fui falando aqui, fui falando muito mais coisas do que estavam no roteiro até. Então eu acho que eu gostei menos do episódio do que eu achava. Mas é isso. Como eu disse no começo do vídeo, pra mim o episódio 8 foi um epítome de tudo que House of the Dragon mostrou até agora. Arcos enrolados, personagens perdidos, núcleos que não saem do lugar, personagens de um gênero de fantasia medieval que não aceitam a guerra e um monte de criação de expectativa que não dá em nada.
Eu tinha dito que estava gostando mais dessa temporada do que da primeira. E sinceramente, eu não sou um grande fã da primeira temporada de House of the Dragon. Pra mim, os 4 primeiros episódios da segunda temporada são os melhores de House of the Dragon até agora. Mas eu acho que vendo essa segunda temporada como um todo e comparando com a primeira, eu acho que a primeira como um todo funciona melhor do que a segunda. Mas essa análise sobre a temporada como um todo fica pro futuro. Agora, rapidamente, os avisos que eu tinha pra dar, porque eu já tô me estendendo muito nesse vídeo. A gente vai ter mais alguns vídeos de House of the Dragon. Eu quero fazer a análise da temporada como um todo, abordar mais algumas questões, talvez esse último sonho profético do Daemon, talvez fazer alguns comentários comparando nessa pegada, né, de comparar livro com a série, fazer algumas comparações mais específicas. Eu acredito que a gente vai ter mais uma semana, talvez 2 semanas ainda de conteúdos mais focados em House of the Dragon. Depois disso, o canal volta a tratar das Crônicas de Gelo e Fogo como um todo. Nesse meio tempo aí da série, eu preparei vários e selecionei vários temas possíveis para tratar. Tem bastante coisa pra gente conversar sobre o universo das Crônicas como um todo. Falando aqui, parece que eu não gosto muito de House of the Dragon, mas, assim, eu não tô aqui pra avaliar séries. Meu canal não é sobre séries. Meu canal é sobre o universo das Crônicas de Gelo e Fogo. Então, eu obviamente prefiro House of the Dragon do que qualquer outra série do mundo, tirando Game of Thrones. Pra mim, os livros, Game of Thrones, House of the Dragon e o resto, sabe? Então, por mais que esteja aqui criticando House of the Dragon, eu tô criticando dentro do espectro do universo das Crônicas de Gelo e Fogo como um todo, assim, sabe? Tem muita gente que não consegue entender isso, tem muita gente que, se gosta de algo, não consegue ouvir crítica sobre aquilo. Eu percebi nesses vídeos que tem muita gente que me parece pessoas que não leram os livros porque não são leitoras, de modo geral, e aí talvez não tenham a condição de comprar livros, tenham rotinas muito atarefadas e não tenham o costume de ler, ou pessoas que nunca tiveram o contato com a literatura, mas parece que tem algumas pessoas muito ressentidas com a galera dos livros, e o povo da literatura muitas vezes é snob e elitista, então não estranharia, né, se essas pessoas tivessem raiva de algum leitor por aí, mas é impressionante, porque as pessoas ficam ressentidas às vezes com a gente que lê os livros, porque eles veem a série, e a gente viu a série e tem os livros, e eles acham um absurdo a gente tá falando dos livros quando tem a série, sendo que pra mim é indissociável falar de uma coisa e da outra. Não existiria série sem o livro. E se as produtoras querem fazer conteúdo sem falar dos livros, sem depender dos livros, era só eles criarem conteúdo original. Mas Hollywood tem uma enorme dependência da literatura para criar conteúdo. Então é isso, é uma relação que existe. E desassociar pra mim é muita coisa de quem não lê os livros e fica ressentido porque não lê os livros. E aí, enfim, prefere, em vez de ler, ficar contra quem leu. Enfim, os comentários que eu leio aqui no canal tem muito essa perspectiva. Obviamente não é todo mundo que é assim, tem muita gente que não leu os livros e curte os vídeos do canal e consegue ter uma opinião de boa e consegue dialogar de boa. Então, enfim, não é uma regra, obviamente. Mas é isso, esse mês, por conta de House of the Dragon, por conta da série, foi o melhor mês da história do canal. Muita gente nova chegou, foi muito grato, mas não é porque a série tem seus pontos positivos que eu vou ignorar todos os pontos que eu acho negativos. Então, quando teve pontos bons e coisas boas na série, eu comentei. E quando teve pontos ruins, eu comentei também. Quero que venha a próxima temporada e tô muito animado pra Cavaleiro dos Sete Reinos, porque é uma história toda fechadinha e que não é focada na casa Targaryen em si, e eu acho que pode ser maravilhoso. Então, vamos ver como vai ser no ano que vem. Quando voltar a House of the Dragon, estaremos aí. Nesse meio tempo estaremos comentando sobre o universo das crônicas como um todo, focando sempre nos livros, e quem sabe aí, até o ano que vem, a gente não receba os ventos do inverno. Fica aí a promessa, como sempre. Mas é isso, pessoal. Obrigado quem acompanhou esses vídeos de review. Logo sai a review da temporada como um todo e outros vídeos interessantes. É isso. Não esqueça de deixar o like, se inscrever no canal caso vocês ainda não sejam inscritos. E eu vejo vocês no próximo. Valeu, falou e até mais.